YouTube. Esse é o primeiro do Norte FC, programa no YouTube que vai tratar sobre o futebol da região norte do Brasil. Estou ao lado do... Uri Maradei. Isso, Peter Uri Maradei Miller. Isso. Mais artisticamente agora estou usando mais o Uri Maradei. Beleza. Além do Peter, lá em Rio Branco, capital do Acre, também vamos falar com o Matheus Ribeiro. Beleza, Matheus? Tudo bom aí, amigão? Como Grande é que tá? Matheus. Fala, Rodolfo, por aqui tá tudo tranquilo, graças a Deus. Mandar um grande abraço aí pra você e pro nosso amigo Peter Miller, um grande abraço pra vocês. E lembrando que já já eu volto pra falar das equipes acrianas na Copa Verde. Um grande abraço, já já eu volto. Valeu! Beleza, portanto aí o Matheus que vai trazer as notícias tanto do Rio Branco quanto do Atlético Acreano. Somente o Rio Branco passou para a próxima fase da Copa Verde, mas daqui a pouco a gente vai falar de Copa Verde aqui no do Norte FC. Peter, vamos começar falando de Copa do Brasil, não é? O Clube do Remo jogou até que relativamente bem contra a equipe do Internacional, mas a diferença financeira, ela foi responsável por essa eliminação azulina, Peter? Também foi, porque muita gente vai analisar o jogo, vai olhar o jogo e vai falar, olha, o Remo jogou de igual para igual, poderia ter saído classificado. De fato, jogou muito bem o Remo em alguns momentos do segundo tempo, teve domínio mesmo do jogo e teve chance de fazer gols no Internacional. Entretanto, o Internacional fez 2 gols no Remo sem fazer muita força. Foi tocando bola e com tranquilidade entrava na área do Remo, na meta do Remo, que os zagueiros desesperados tiravam, ou o goleiro do Remo, que é muito bom por sinal, fez boas defesas no jogo de ontem. Então eu acredito que se o Remo, mesmo que não tivesse falhado nos 2 gols, ia fazer com que o Internacional empurrasse mais a equipe para esse e de fato conseguisse a classificação. Eu vi que o Internacional, apesar de jogar de igual para igual para o Remo, tocando a bola, teve mais tranquilidade de entrar na área do Remo e se precisasse mesmo do resultado, acredito que faria. A diferença financeira ela se apresenta na qualidade dos jogadores. Sim. Era diferente a qualidade dos jogadores do Inter. Isso eu sempre falo, Copa do Brasil, quando os clubes do Pará, os clubes da região norte do Brasil vão pegar as equipes de ponta da primeira divisão, o famoso G12. G12 não, que pra mim hoje em dia tá um G8 aí, porque se o Remo pega um Botafogo, um Fluminense, eu acredito que o Remo teria a chance de passar de fase, né, querer puxar sardinha pra nossa região. Essas últimas Copas do Brasil, que Remo e Paysandu vem se dando muito mal quando pegam times maiores, ela também são eliminados facilmente, como o Remo pro Flamengo, por exemplo, pro Vasco, pro próprio Inter de 6-1 aquela vez. Isso também é parte da má administração que as equipes vêm sofrendo. Você sabe do poder do Remo, você sabe que o Remo tem uma torcida que lota o estádio, tanto o Remo quanto o Paysandu. Você sabe que um jogo contra o Inter é um jogo que para dar 40 mil torcedores, e ontem deu 15 mil torcedores. Então, você já imagina tudo isso. Ó, a gente tem chance de pegar uma grande equipe, de fazer dinheiro, e dá para conseguir classificação com esse regulamento do campeonato. E você não se prepara para isso. Por isso que o Remo e o Paysandu vem cada vez mais sendo humilhados, que eu falo, eliminados, vamos dizer, em casa para essas grandes equipes com facilidade. É que ontem o Remo não foi humilhado, não é? Não, ontem foi... Os jogadores honraram pelo menos a camisa e a tradição azulina, não é? Foi digno. E o Internacional fez o que ele tinha que fazer. O Internacional é da Série A. O Internacional tem o A obrigação é do Internacional. Tem o D'Alessandro, que eu acho que o salário dele cobre a todo folha o time do Remo. O salário do Remo. Então, quer dizer, tem diferença. O Inter fez o que o Remo não fez na Copa Verde. O que o Remo não fez na Copa Verde. Que a obrigação do Remo é passar. A obrigação do Remo e do Paysandu na Copa Verde é chegar na semifinal. Se enfrentarem. É obrigação, isso é obrigatório. Não adianta a pessoa chegar e falar o contrário. É obrigação. Embora a gente pela torcida, pela diferença financeira. O Remo tem uma folha de 360 mil, 400 mil reais. O Paysandu tem uma folha de mais de 900 mil reais. Como é que o Remo e o Paysandu vão se bater com equipes que tem 100 mil, 120 mil no máximo de folha salarial? Agora, uma coisa boa de falar que o Manaus eliminou com autoridade o Remo. Com qualidade, tocando a bola, jogando a bola, rolando a bola ali no gramado, tocando bola, com estratégia, sabendo se fechar. Tem um ótimo goleiro que fechou nos dois jogos. E deu para
tipo assim, foi até que aceitável pela qualidade que o Manaus apresentou, que surpreendeu a todos. Agora o Remo vem vacilando já há muito tempo. Foi vexatório. Vexatório pelo tamanho, não é? Como seria vexatório o Inter ser eliminado pelo Remo? Mas o Remo jogando bem, todo mundo vendo, ó, não deu, você tá vendo ali o jogo. O outro time se acertou. E eu acho que o Manaus, diferentemente do Remo, o Manaus, quando foi enfrentar o Remo, ele se preparou pro Remo. O técnico do Manaus, acredito que tenha assistido o Repá, tenha assistido o jogo do Remo, porque foi impressionante que nas 2 partidas o Manaus conseguiu anular todas as ações do Remo. Tanto que o único gol do Remo foi um gol de escanteio de cabeça. As ações mesmo de ataque do Remo foram anuladas pelo Manaus. As poucas que o Remo conseguiu acertar, os jogadores perderam os gols e aí facilitou a vida do Manaus. Então eu vejo por aí, eu vi qualidade do Manaus. O Manaus soube parar o Remo. E por falar em Copa Verde, a gente já tocou no assunto, né? Copa Verde, que foi a participação vexatória do Clube do Remo. Parabéns à equipe do Manaus, que também fez um bom papel na Copa do Brasil. Se não fosse o pênalti desperdiçado no último segundo de jogo, teria eliminado o CSA e teria enfrentado a equipe do São Paulo Futebol Clube. A gente vai até Rio Branco, no Acre. Vamos ouvir o que o Matheus Ribeiro tem para falar sobre a participação do Rio Branco. O Rio Branco que fez 2-0 diante do São Raimundo de Roraima e tomou 2 gols no final do jogo, quase foi eliminado. Foi salto alto também aí, Matheus, o que aconteceu nessa classificação do Rio Branco, que foi obrigatória, né? O Rio Branco tem muito mais tradição no futebol do norte do Brasil do que o São Raimundo de Roraima. O Rio Branco havia vencido o São Raimundo no primeiro jogo lá em Roraima por 2-1. Na quarta-feira, voltaram a se enfrentar no estádio Arena da Floresta, na capital acreana. O Rio Branco abriu o placar logo no início do primeiro tempo com um gol de pênalti do lateral esquerdo Adriano Chuva. E no início do segundo tempo, ampliou a vantagem com o Matheus Ligo. Mas o técnico Christian resolveu mexer no time e não foi muito feliz nas alterações. Recuou a equipe do Rio Branco e a equipe do São Raimundo acabou conseguindo aí o empate diante da equipe do Rio Branco. O jogo terminou em 2-2. O Rio Branco foi melhor na partida, teve mais volume de jogo, mas no segundo tempo recuou e permitiu o empate do São Raimundo. A torcida do Rio Branco não ficou muito feliz com esse empate, pois a equipe do São Raimundo não é uma equipe fraca, mas também não é uma equipe superior do Rio Branco. O Rio Branco conseguiu o empate, está classificado e agora vai enfrentar a equipe do Manaus, a equipe perigosíssima, diga-se de passagem, porque eliminou o Remo, não eliminou qualquer equipe, eliminou o Remo. Portanto, o Rio Branco espera pelo Manaus. O primeiro jogo será dia 7, lá na Arena da Amazônia. Valeu, Matheus. Daqui a pouco você volta para falar do Atlético Acreano, que foi eliminado pela equipe do Santos de Amapá. Uma outra situação, Peter. Paysandu 4-0 diante do Interporto. Papão cumpriu o papel, fez a obrigação dele, que foi... jogou o feijão com arroz em Tocantins e goleou em Belém do Pará. Um time que tem uma folha de mais de 900 mil reais não pode ter dificuldade diante do Interporto. E não teve dificuldades. O Paysandu é melhor hoje. É a principal equipe do norte do Brasil, favoritíssima ao título da Copa Verde. E a equipe do Interporto, né, que é de Tocantins, é uma equipe também que está surgindo aí. Ela não é tão nova, mas ela está aparecendo mais no cenário. Ela conseguiu passar pelo Palmas e está na Copa Verde. Teve suas dificuldades em casa, não conseguiu o resultado em casa e foi goleado fora de casa na Curuzu, onde o Paysandu tem muita força e tem que se ajustar também. O Paysandu está fazendo a obrigação dele no norte, mas ele tem que se ajustar para fora do norte. Por exemplo, pegou a equipe do Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul. O Paysandu tinha que ter passado. Acho que o investimento deveria do ter passado e o Novo Hamburgo jogou mal. Sim. O Novo Hamburgo jogou mal. O Novo Hamburgo não tinha vencido nenhum jogo em 2018. O Novo Hamburgo venceu só 2 partidas no ano. Uma pelo Campeonato Gaúcho e a vitória diante do Paysandu. Quer dizer, o Paysandu podia... O empate salvava o Paysandu. E o Paysandu não conseguiu. Então isso aí é para ligar já a luz amarela, né? Ó, tem alguma coisa errada aí. A própria derrota pro Remo. O Paysandu foi engolido pelo Remo durante os 90 minutos. Achou um gol de cabeça, pegou a virada merecida pelo que o Remo construiu no jogo, mas foi dominada pelo Remo. O Remo que está na Série C, o Remo que tem muitas dificuldades financeiras, o Remo que já foi eliminado por Manaus da Copa Verde e que mostrou suas dificuldades contra o Internacional. Perdeu já o Bragantino, perdeu já alguns jogos aí no Paraense,
que mostra que é um time com dificuldades. O Paysandu vai disputar uma Série B. O Paysandu teria que pelo menos perdeu pro Remo, mas jogando bem. O Remo retrancado e no contra-ataque perdeu, não. Perdeu sendo engolido pelo Remo. Contratou agora o Walter, que eu acho que é um bom atacante. Tá pesado, mas é um bom atacante. E a volta... O Walter é diferenciado. O Walter fez uma jogada diante do Interporto. O Walter, ele perde pra ele mesmo. Perde pra ele mesmo. Também tem a volta do Dado Cavalcante, que é um técnico que dá muito certo no Paysandu, deu em outras equipes também, muito certo. É um técnico de qualidade. Vamos ver como é que vai ser o trabalho dele nessa volta ao Paysandu. Legal, Peter. E vamos voltar até a capital acreana, com o Matheus Ribeiro novamente. Ele vai falar sobre o Atlético Acreano. O Atlético Acreano que ano passado subiu da Série D para a Série C, venceu a equipe do Santos do Amapá no primeiro jogo, no jogo de ida da Copa Verde por 3-2. O Santos teve a vantagem de ter feito 2 gols fora de casa. E no jogo da volta, o Santos venceu por 2-1 o Atlético Acreano, Galo lá do Acre. E aí, Matheus, como foi essa participação do Atlético Acreano? Como é que foi esse jogo do Atlético Acreano diante do Santos do Amapá? Vamos começar falando da equipe do Atlético Acreano, que enfrentou a equipe do Santos na quarta pelo jogo da volta. Lembrando que no primeiro jogo a equipe do Atlético Acreano havia vencido o primeiro confronto por 3-2 e na quarta-feira o Santos passeou em cima do Galo Carijó, a equipe do Atlético Acreano, e logo com 50 segundos de jogos do primeiro tempo, a equipe do Santos já abriu o placar com o Denilson. No segundo tempo, ampliou a vantagem com Pedro Carbarena, no escanteio cobrado de cabeça, o zagueiro só escorou para o fundo da rede, e o Galo ainda descontou no finalzinho do jogo com o zagueiro Diego. O Santos mandou no jogo, teve várias oportunidades, bolas na trave, grandes defesas do goleiro Rafael Barros. Vale destacar que o Atlético teve o desfalque do meia Anselmo e do meia Eduardo. São jogadores importantíssimos nesse elenco do Atlético e que fizeram bastante falta para esse confronto da volta. Lembrando que vale destacar também que no segundo tempo o jogador Riquelme do Santos foi expulso e o Atlético jogou a metade do segundo tempo com um jogador a mais, mas mesmo assim não conseguiu superar a equipe do Peixe da Amazônia. Portanto, Santos classificado, pega agora Paysandu. Legal, Matheus, beleza? Valeu muito sua participação. Semana que vem, Matheus, a gente volta para falar muito mais com você sobre o futebol do Acre, não é? Que vai ter o Atlético Acreano na Série C do Campeonato Brasileiro. Isso é muito bom, espero que... Para o futebol nortista, não é? Espero que se segure na Série C. E que o Santos suba esse ano, que o Santos não é? suba e que o Manaus suba. E que o Manaus suba, que o Manaus né? suba, que está mostrando essa qualidade. Região. É muito... A região norte, ela tem que se unir. Crescer, se unir. Porque no Nordeste a gente se unido. A Sim. Copa do Nordeste é uma coisa pra eles. Sim. E a Copa Verde pra gente parece que não vale nada. O Remo foi eliminado. Fomos, entendeu? Parece clube brasileiro há uns 2 anos atrás, 3 anos, em relação à Sul-Americana. Isso. Tem que valorizar. Tem um que... torneio, é um título. É um título. É um tem título, meu tem amigo. que dar força ao futebol do Norte. E é um título nacional. O título nacional. Espero que o Atlético Acreano se firme na Série C ou suba para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Remo e o Atlético Acreano, porque aí você teria 3 Copa times Verde não, nacional não, perdão, Peter, regional. Falei errado, eu falei a Copa Verde que a gente estava falando aqui, falei nacional não, é um regional. Isso. E o Remo e o Atlético Acreano, se conseguir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, vai ser muito legal, porque você vai ter Paysandu, Remo e Atlético Acreano. No passado, na década de 90, tínhamos mais de 4 times na Série do Norte, na Série B do Campeonato Brasileiro. Você tinha o Nacional, você tinha o São Raimundo, você tinha o Remo, Paysandu e Tuna. Você tinha 5 times. Sim. Então a região Norte tem que voltar, tem que aparecer aí no cenário. Agora, lógico, precisa de organização e seriedade. E seriedade, não é? Porque a falta de seriedade fez o que apoio das torcidas locais. Eu acho que isso tem. O negócio é difícil você apoiar, por exemplo, o que aconteceu com o Remo. Como é que você apoia? Não digo nem em relação a Remo e Paysandu, Peter. Eu digo em relação aos times de Manaus, aos times de Macapá. Você tem que saber como você vai trabalhar. De Rio Branco, para trazer. Você tem que saber trabalhar para trazer a o torcida torcedor local, né? Aí não depende só do torcedor, depende da diretoria, depende dos meios de comunicação local. Sim. Depende de muita coisa para você trazer o torcedor. Agora também deve ser ruim ver os jogos, né? Os times estão muito abaixo. Sim. Entendeu? Você vê lá, o Santos deu uma melhorada, mas Tem uns jogadores bons. E ver o Santos Amapá 5 anos atrás era
devia ser duro, né, pro torcedor ir. Sim. O Remo e o Paysandu, que são os principais, já tá ficando complicado, difícil. né? Imagina, Já tá ficando, não, já ficou há muito tempo. É difícil. Então, eu acho que isso aí depende muito da organização. Quem está organizando, quem está à frente do futebol dessas regiões, de cada estado, é que tem que dar um jeito de trazer o torcedor, melhorar a qualidade dos clubes e os clubes começarem a reagir. Imagine se na Copa do Brasil o Remo passasse, se o Manaus passasse do CRB, do CSA. Imagine Paysandu, Novo Hamburgo, você dá Rio outra... Branco pegou a Inter de Limeira, aqui no interior, perdeu um pênalti, poderia ter se classificado. Quer dizer, imagine se essas equipes passam, entendeu? Olha a visibilidade do Norte, sim, olha a empolgação. Você precisa empolgar. Às vezes o time vai, tipo o São Raimundo, lá do Pará. O time foi campeão na Série D, aí, parece que ia e sumiu. Some, né, o Águia de Marabá ficou muito tempo na Série situação. C, jogava uma Copa do Brasil, dava trabalho para as grandes equipes. Cadê o Águia de Marabá? Legal. Então é isso, não pode deixar cair. Você chegou no ápice, tem que saber segurar esse ápice. Agora, precisa de seriedade e principalmente transparência, que a gente não vê. Eu que acompanho mais, que sou do Pará e acompanho mais o futebol paraense, não vejo isso. E para mim é por isso que é muito explicado. O Remo tá na Série C e o Paysandu capengando na Série B. Legal, Peter. Vamos aqui falar sobre a Copa Verde, né? Nessa reta final do Norte FC. O Remo foi eliminado pelo Manaus, 1-1, né? O jogo foi no último dia 14 de fevereiro. Outra surpresa, Peter. O Brasiliense foi eliminado pelo Atlético de Itapemirim. 3-2. O jogo da ida foi 2-1 no Espírito Santo e na volta no DF, 3-2 para o Atlético de Itapemirim. Brasiliense que também, de longe, não é mais aquele brasiliense, não dá medo mais de ninguém. Sim. Então, a Tuna Luz hoje, que está só com a base, pode jogar com o Brasiliense e vencer tranquilamente. Cuiabá eliminou o Operário, Cuiabá cumpriu o seu papel, respeitando a história do Operário, mas o Cuiabá ele cumpriu o papel. O Paysandu 4-0 diante do Interporto. Papão também cumpriu seu papel. O Ariquemes de Rondônia foi eliminado pelo Sparta do Tocantins. Nos pênaltis, 4-2 para o Sparta. O Santos eliminou o Atlético Acreano. Matheus, ele trouxe as informações dessa partida. Preocupante pro Atlético, hein? Sim. Assim como pro Remo, que vão disputar a Série C. Vão pegar times mais fortes que o Santos e Manaus. O Luverdense venceu 3-2 o Conubaense do Mato Grosso do Sul, 5-2 no agregado. E o Rio Branco do Acre eliminou o São Raimundo de Roraima, 2-2, 4-3 no agregado. Peter, gostou do primeiro do Norte? Sim, foi muito legal. É muito bom falar do futebol do Norte. Espero que esse programa, que esse canal... Tem um apoio também da população, tem né? Tem apoio da população, tem a população da galera do Norte e que possa, de fato, fazer com que esse futebol, uma empolgação, né? Possa fazer com que o futebol do Norte se levante e possa reagir, possa competir, pelo menos com o futebol do Nordeste. Isso. Para depois a gente pensar mais para frente. Legal, Peter. Semana que vem a gente vai voltar aqui com mais um do Norte FC aqui no YouTube e nós vamos falar sobre a sequência da Copa Verde e também sobre o Clube do Remo no Campeonato Paraense. Vamos falar de Campeonato Acreano, Campeonato Amazonense, Campeonato Amapaense, mas principalmente nós vamos falar sobre a sequência da Copa Verde, né? Tem muita coisa que as pessoas não falam, mas é o Campeonato Tocantinense. Sim, sim. Lá, torcida lota, hein? Sim. Lá tem torcida. É um lugar que é pouco explorado. É um lugar que ainda tem... Acho que já algum time do Tocantins já poderia estar... Já teve, né? O Araguaína em Série C, mas já poderia estar em estados melhores. Sim, em situações melhores, porque lá tem um apoio, lá... torcida não é como no Pará, mas é uma torcida que frequenta participativa, mais participativa, frequenta mais estádio que, por exemplo, o pessoal de Manaus, do Amazonas e do Amapá. Beleza, galera, a gente fica por aqui. Semana que vem tem muito mais aqui no do Norte FC. Um grande abraço, tchau, tchau.